Eu saúdo a doce e amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Irmãos, hoje nós vamos aprendermos sobre a palavra de Deus, que fala sobre os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Quem ainda não são filhos de Deus? E como se tornar filhos de Deus, amém? Vamos tomar por base o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 a 13, que diz assim: Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que crer no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. O que é nascer do sangue, da vontade da carne e da vontade do varão? Quando o homem casa-se com a mulher, eles têm relações sexuais, o que acontece? Ela engravida e nasce um bebê. Aquele menino, ele nasceu do sangue, da vontade da carne e da vontade do varão. Mas ele não nasceu ainda da vontade de Deus. Então o que acontece? Porque naturalmente as pessoas elas nascem da vontade da carne, da vontade do varão e não da vontade de Deus. Primeiro ela nasce assim. Porque quando Adão pecou contra Deus, antes dele pecar, ele era santo, separado. Deus abençoou, mandou que multiplicassem cheios a terra, mas ele era santo e a morte não foi preparada para ele, né? E nem para ninguém. Deus não preparou morte para ninguém. Mas o que acontece? Quando eles pecaram contra o Senhor, veio a maldição sobre o homem. E a maldição passou agora a todos os homens depois de Adão. Todos que nasceram depois de Adão já nasceram mortos espiritualmente. Então ele já nasce agora espiritualmente morto. Morte espiritual é quando a pessoa se afasta de Deus. Depois que Adão se afastou, todos se afastaram, todos que nasceram de Adão. Ou seja, para que os irmãos entendam, o sêmen de Adão foi contaminado. E por causa disso, todos que nascem de um relacionamento sexual entre um homem e uma mulher, ele já nasce morto espiritualmente e nasce da carne, da vontade do varão. Então, agora que ele nasce da carne, da vontade do varão, significa também que ele nasceu da água. Porque quando a criança se encontra ali no ventre da mulher, ele é cercado por uma bolsa de água, é 99% água. E quando aquela bolsa estoura, a criança nasce, a criança nasceu da água. Agora, para ter direito ao reino do céu e se tornar filho de Deus, precisa nascer do Espírito de Deus. Ou seja, precisa nascer da palavra de Deus. Agora, ouvindo a palavra, Deus vai trazer a semente da palavra ao coração do homem e essa palavra vai começar a germinar na terra do coração do homem. Então, o homem agora está ouvindo a palavra e recebe aquela palavra, ele se torna agora filho de Deus. Entendeu como é que o homem faz para se tornar filho de Deus? Primeiro, quando ele nasceu da água e é criatura. Não é filho de Deus ainda. Mas ele precisa nascer do Espírito Santo de Deus para se tornar filho de Deus e ter direito à entrada no céu. Eu peço aos irmãos que abram a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 30, versículo 31, 34, 35 e 37, que diz assim: Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberá e dará à luz um filho, e por-lhe-á o nome de Jesus. Versículo 34. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá
sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Porque para Deus nada é impossível. Então podemos entendermos aqui o seguinte: o anjo foi avisar a Maria, dar a notícia da boa nova, que ela foi agraciada por Deus e ela ia conceber e dar luz a um filho. Mas Maria só conhecia mesmo o nascimento natural, que é um homem que tem relações com a mulher engravida e nasce uma criança. Então, ela chega e fala para o anjo: como é que pode acontecer isso, sendo que eu não conheço o varão? Aí o anjo explica para ela: descerá sobre você o Espírito Santo e o poder do Altíssimo vai envolver você. Tanto que o menino que vai nascer será chamado Filho de Deus. Então você observa que esse nascimento veio do alto. O nascimento que veio do Espírito Santo de Deus, que gerou Jesus no ventre de Maria. A palavra de Deus que foi falada para Maria, Maria acreditou e o Espírito Santo gerou em Maria, no ventre de Jesus. Como Maria falo para o anjo, diz: como é que vai acontecer isso se eu não conheço o varão? O versículo 37 fala assim: porque para Deus nada é impossível. Então, o homem que nasceu naturalmente, ele não pode entrar no reino de Deus. Por qual motivo? Por causa de Adão, como eu já falei. A palavra do Senhor diz: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou para todos os homens, por isso que todos pecaram. Só que para o homem retornar agora para Deus era impossível. Se nascesse uma pessoa do ventre, da água, e ela desse sua vida para salvar o mundo, não poderia salvar, porque ele já nasceu debaixo de maldição. Então a pessoa, para dar vida e salvar a humanidade, teria que ser uma pessoa santa. E o que aconteceu? A palavra de Deus que foi enviado para Maria, a palavra de Deus, ela traz vida. A palavra do Senhor diz assim: ouvi, a vossa alma viverá. Então, quando o anjo do Senhor falou para Maria, o Espírito Santo vai te envolver. O Espírito de Deus é o Espírito Santo. Quando Adão, antes de pecar, ele tinha o Espírito de Deus com ele. Depois que ele pecou, ele se afastou, morrendo espiritualmente, se afastando de Deus, e todos se afastaram de Deus. Então era impossível agora alguém retornar para Deus. Mas para Deus nada é impossível. Foi o que aconteceu. Deus, ele envia o anjo, e o anjo fala a palavra a Maria. Maria acreditou. O Espírito Santo veio e envolveu Maria, e Jesus nasceu. Aí como é que Jesus agora pode nascer na minha e na sua vida? Simplesmente, quando nós ouvimos a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus, essa semente ela vai sendo plantada no nosso coração. E quando essa semente é plantada no nosso coração, ela começa a germinar. O nosso coração simboliza a terra. Então, a semente é a palavra de Deus, revelada pelo Espírito Santo. E quando começa a germinar, gera Jesus dentro de nós. E ao gerar Jesus, nós nascemos de novo, recebemos uma natureza que vem agora de Deus. E agora que recebemos a natureza de Deus, a palavra do Senhor diz que o mesmo Espírito, que é o Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito, com o Espírito do homem, que nós somos filhos de Deus. Então, para ser filho de Deus, precisa ouvir o Evangelho e acreditar. Aí Deus sela a gente agora tem uma natureza nova, nascida, ou seja, vinda de Deus, e agora nós podemos ter acesso a Deus, a vida eterna.
Amém? Que o Senhor Jesus abençoe poderosamente. Irmão, envie esses vídeos para outras pessoas, para que ela fique sabendo da verdade da palavra de Deus. Amém? A paz do Senhor.